Hello, everybody, tudo bom? Boa tarde, bom dia. Meu nome é Poliana, estou aqui hoje a convite do British Council. Obrigada pelo convite, pessoal. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre gamificação em sala de aula. Antes da gente começar, eu vou me apresentar rapidamente. Esse aqui é um pouco do meu universo. Eu sou uma artista visual, designer, art educator. Eu tenho 2 filhas, eu tenho alguns hobbies aí que eu representei com algumas imagens. E essa é um pouquinho da Poliana, artista, designer e pessoa. O meu background profissional e acadêmico, bom, vamos lá. Eu tenho mestrado pela Universidade de Illinois, Chicago, em Electronic Visualization, pela Escola de Artes e Design, diversas formações aí em artes visuais, de aquarela, ilustração para livro infantil, até design de moda. E a maior parte da minha trajetória aí profissional foi muito conectada a projetos de gamificação e games. Eu comecei como graphic designer e aí fui seguindo aí toda essa jornada e me aprendendo e me colocando, me posicionando, geralmente muito próximo de projetos educacionais. São projetos que eu sempre tive muito interesse. Então, eu comecei em 2008 trabalhar na gestão de projetos de jogos e gamificação. Também atuei como designer do primeiro MMO, que é o Massive Multiplayer Online Game, né? Desenvolvido com tecnologia 100% brasileira, Taekwondo, onde eu tive o papel de Game Interface Designer. Também fui gerente de projetos de gamificação para educação corporativa para grandes contas e consultora de desenvolvimento de negócios com foco em inovação e gamificação através da abordagem do Design Thinking. Também tive a oportunidade de liderar uma equipe de produção e localização de um outro jogo com foco para criança e entretenimento, que é do Club Penguin, na Disney Interactive Brasil. E mais recentemente, eu redescobri a minha vocação pelas artes, né? Depois de muitos anos sem trabalhar com artes tradicionais, desenho e pintura, eu resolvi, a partir da pandemia, me voltar para uma outra proposta de trabalho, e atualmente eu desenvolvo cursos de desenho em inglês, design de personagens, doodle arts, entre outras técnicas de desenho, para alunos do ensino fundamental das escolas de São Paulo, escolas internacionais. Vamos lá falar um pouco de como vai ser essa apresentação. A gamificação em sala de aula, né? Primeiro, essa apresentação está dividida em 5 partes. A gente vai começar falando sobre a diferença de game-based learning e gamificação. Bom, game, todo mundo conhece, obviamente. Um jogo é o quê? É uma atividade lúdica, né? A gente não começa a jogar um jogo, por exemplo, banco imobiliário, para aprender sobre investimento imobiliário. A gente começa a jogar para brincar, para se entreter, né? Então, uma atividade puramente lúdica. Já o game-based learning é uma atividade de aprendizagem, com foco em aprendizagem, mas onde eu posso usar jogos como esse exemplo, Monopoly, né? O banco imobiliário, para, vamos supor, ajudar alunos a praticarem aritmética mental, enfim, com o propósito de aprendizagem. E já a gamificação, ela é diferente desses dois. A gamificação, ela usa, né, é um termo que as pessoas já estão bastante familiarizadas, mas só para a gente estar aqui todo mundo na mesma página. Gamificação, o que é? É o uso de elementos e mecânicas de jogos para gerar engajamento, para desenvolver habilidades, para transferir conhecimento em cenários não relacionados a jogos de entretenimento. Então, a gamificação, no contexto educacional, ela tem 4 vetores principais, né, de objetivos. Ou eu busco gerar engajamento, né? Imagina hoje quantos milhões de pessoas, esse conceito aqui já foi falado num TED Talk há mais de uma década atrás, sobre o poder do jogo de gerar engajamento, né? Então, se eu consigo ficar horas jogando, como é que eu não consigo ficar horas prestando atenção numa aula, né? O que leva o jogo a nos capturar a nossa atenção, captivate, né, our attention, né? E ficar ali querendo continuar, querendo avançar, querendo aprender. Então, o engajamento é um dos principais pontos aí da gamificação.
A gamificação também pode entrar com o objetivo de estimular a colaboração, né? Encorajar a participação das pessoas naquela experiência, uma experiência nova fora da aula convencional. Para quê? Para reter conhecimento. Então, no final de tudo, o objetivo é reter conhecimento, né? A gente aprende, a gente vai para uma aula para aprender, e aprender é reter, né? Não adianta eu aprender e esquecer em uma semana o que eu aprendi. Então, a gamificação, ela entra como uma abordagem para sustentar esse conhecimento aí de longo prazo. O jogo, ele é um ambiente seguro, assim como a gamificação. Mas seguro em que sentido? Seguro no sentido de poder errar, de poder experimentar. Então, muitas vezes, por exemplo, eu trabalhei muitos anos com gamificação para educação corporativa. No trabalho, a gente não tem muita chance para erro, porque isso pode ter uma consequência, um impacto financeiro dentro da organização, enfim. Mas no jogo, a gente pode errar. Então, essa aprendizagem, essa possibilidade de errar, de tentar novamente, de voltar para o início, de recomeçar, é muito bacana dentro desse contexto de gamificação. E vamos lá, quão complexo é criar, né, uma experiência gamificada para quem nunca criou uma experiência gamificada para a sala de aula, né? O que é mais eficaz, a digital ou analógica? Todas essas perguntas a gente vai responder. É necessário equipes multidisciplinares? Preciso ter um monte de gente trabalhando com várias skills diferentes para montar uma atividade, uma experiência gamificada? Quais são os elementos que eu devo escolher para o meu jogo? Quais as mecânicas que vão gerar mais motivação e engajamento? Então, para a gente responder essas e outras perguntas, a gente tem que entender de quem a gente está falando. Qual é o perfil do meu aluno / jogador? Essa é a principal e uma das primeiras coisas que a gente tem que entender. Até pela minha própria experiência, quando eu comecei, né, a gente desenvolvia lá um projeto em grupo, um projeto gamificado, conhecendo muito pouco do jogador. E, claro, os ajustes, o retrabalho, a refação depois era muito grande. Então, conhecendo o perfil do jogador, as chances dessa experiência ser mais assertiva, gerar os resultados que a gente busca, são muito maiores. Então, como é que eu conheço o meu jogador? Vamos lá. Primeiro, um passo atrás. Eu primeiro preciso entender o que motiva esse aluno ou esse grupo de alunos. Nós somos motivados aí por 2 fatores, ou aqueles fatores que vêm de fora, ou fatores que são internos, nossos. Por exemplo, um exemplo aqui, o sentimento de pertencimento. Para alguns perfis de pessoas, de jogadores, de alunos, o pertencer a um grupo é muito importante, sentir-se parte é muito importante. Então, a pessoa é motivada por essa sensação, por esse pertencimento a um determinado grupo. Extrínseco que vem de fora, então, por exemplo, ser reconhecido como um líder, um quadro de líderes com o meu nome. Nossa, isso daí me motiva muito. Eu não estou tão preocupada com isso, mas eu quero ganhar, eu quero ver a minha barra de progresso individual, meu progresso individual. Cada pessoa, ela tem um perfil, e esse perfil, ele é direcionado por 4 eixos de motivação. Primeiro é a competição, pessoas que entram num jogo ou numa experiência gamificada com aquele espírito competitivo. Quero competir porque eu quero ganhar. Só que às vezes a experiência em si, ela não tem um foco em ganhar, né? A não ser ganhar a oportunidade de aprender de uma forma com engajamento e um aprendizado, mas não necessariamente você vai ganhar um prêmio físico, enfim, uma competição no final. O segundo eixo de motivação é o aprendizado, né? Pessoas que querem aprender e entram com o objetivo de aprender. Por exemplo, Duolingo, vou até falar um pouco mais de Duolingo depois, né? Você entra para aprender. Interação social, você entra porque você quer trocar com outras pessoas, conversar, interagir, não está nem muito preocupado com a sua barra de progresso, qual que é o objetivo final do jogo, você quer participar da comunicação. E o quarto eixo de motivação é a fuga da realidade, quando a gente, às vezes, chega no final do dia, não quer fazer nada, quer esvaziar a mente, quer fugir, entre aspas, né, da realidade, mas no sentido de não fazer nada, né, não se preocupar com nada e vai jogar um pouco.
Então, como é que esses eixos de motivação se conectam ao perfil de cada jogador? Teve um cara, o Richard Bartlett, tem a referência aí embaixo, ele identificou 4 perfis de jogadores com características distintas. Então, à esquerda, aqui no canto superior, a gente tem os predadores. Predadores são aqueles jogadores motivados por competição. Já vou falar um pouquinho mais de cada um. Embaixo nós temos os socializadores, que são os motivados por interação social. No canto direito inferior, nós temos os exploradores, que são os motivados pela fuga da realidade, e os realizadores, que são os motivados por aprendizagem. Predadores são competitivos, querem derrotar, querem ganhar a qualquer custo e podem até prejudicar os adversários. Só que não se preocupem, porque é um grupo muito, muito pequeno de pessoas que entram no jogo com que tem esse perfil de jogador. Eles representam aí cerca de 1%, tá, dos jogadores. Nós temos os socializadores, que são aqueles que amam reunir pessoas, buscam interação, são mais colaborativos do que competitivos, e eles priorizam muito mais os vínculos do que a execução de tarefas propriamente dita. Os exploradores aqui em azul são aqueles que têm até um perfil um pouco mais individualista, assim como os realizadores. Eles querem desvendar tudo, são aqueles que vão descobrir as passagens secretas em um determinado ambiente de jogo, que vão conhecer tudo e vão ser reconhecidos pela sua expertise. Eles buscam reconhecimento e valorizam muito mais a trajetória do que a vitória. E os realizadores são aqueles que gostam somente de ver o seu próprio progresso, não estão tão preocupados com missões coletivas ou com derrotar ninguém. Eles querem ver o seu progresso, passar de fase, e eles buscam essas recompensas. Alguns exemplos de motivadores aí. Podemos fazer o que dentro de uma experiência? Coletar coisas, né? Coletar objetos, e essa questão do colecionável, ele é muito interessante e entra como um exemplo de motivador. Encontrar tesouros, descobrir passagens secretas, ficar em primeiro lugar, dar dicas ou ensinar outras pessoas, ser reconhecido por uma expertise, criar um mundo de fantasias, por exemplo, Minecraft, onde você cria o seu mundo, personalizar ambientes e cenários, também é algo que tem gente que já entra querendo, né, personalizar o avatar, o ambiente, o cenário, se motiva muito com esse tipo de possibilidade. Interagir com pessoas que tenham interesses similares, ser um herói ou um vilão dentro do storytelling do jogo, liderar grupos e missões, desvendar mistérios, dominar habilidades e até poder ser bobo sem ser julgado. Tem muito mais, esses são só alguns exemplos de motivadores. E eu quero conectar essa questão do perfil de jogador com o que motiva esse jogador à teoria do flow, que muitos já devem ter ouvido falar, né? É uma teoria que foi desenvolvida pelo psicólogo húngaro Mihaly, e o sobrenome dele é praticamente impronunciável para mim, muito difícil. Mas ele com esse conceito onde o estado de flow é alcançado quando existe um equilíbrio, uma relação perfeita entre o desafio proposto e a habilidade do usuário. Tá? Então, imagina aquele estado onde a gente perde a noção de tempo, onde o nosso nível de envolvimento, de engajamento, de concentração, ele é tão grande, a gente está tão dentro do negócio, que a gente nem vê o tempo passar, né? Entrar em estado de flow é isso, é a gente entrar nesse estado onde nada ao redor está importando, né? E como é que a gente chega nisso? Daí que a relevância da gente entender esse perfil de usuário e o que motiva cada usuário. Primeiro, no eixo vertical, eu tenho desafios, e no eixo horizontal, eu tenho as minhas habilidades. Quanto mais alto o nível do desafio, se a minha habilidade não acompanhar, eu não vou entrar no flow. Porque se a minha habilidade ainda for muito baixa para aquele desafio proposto, eu vou entrar no estado de ansiedade. Não vou estar no flow para poder aprender bem. Se eu estou com uma habilidade muito alta, mas o desafio proposto ele é muito simples, ele é muito fácil, eu entro no estado de tédio. Também não estou dentro do flow. Então, como é que a gente entra no flow? Conhecendo o nosso usuário, conhecendo o que os motiva, para poder ir mantendo, né, o grupo dentro desse estado ou mais próximo desse estado possível.
E aí eu quero entrar agora com um tema, que é o tema do Design Thinking, que ele tem tudo a ver com gamificação, partindo dessa ótica de conhecer o meu jogador antes de qualquer coisa. O Design Thinking aqui não é o tema principal da nossa conversa, mas eu acho importante dar uma pincelada nesse tema. Porque o Design Thinking, ele trabalha, é uma abordagem que é totalmente human-centered, né? Ele é focado no usuário, não somente nas necessidades do negócio ou no currículo escolar. Não, eu primeiro preciso entender, estabelecer uma relação de empatia, me colocar no lugar do aluno, entender quais são as dores, os desejos desse grupo, né? Quais são os insights que eu consigo obter do processo de design thinking para conhecê-los melhor. Os outros três pilares aqui do design thinking eu não vou mencionar porque a gente vai acabar desviando muito do nosso tema. Mas vamos falar sobre empatia, né? De se colocar no lugar do outro. Como é que eu me coloco no lugar do outro? Conversando com o outro, né? Então, eu primeiro preciso entender o problema e o contexto, por exemplo, do meu aluno que vem aprender a falar inglês, né? O que eu posso usar para conhecê-lo melhor? Entrevistas, questionários, um mind map, né, um mapa mental, a técnica dos 5 porquês, montar uma jornada de aula para entender se há algum ponto dessa jornada onde a motivação cai ou sobe. Então, eu vou providenciar também uns PDFs para vocês com alguns exemplos de entrevistas semi-estruturadas aí para poder extrair essas informações e conhecer melhor o aluno. E aqui, o segundo, são 4 passos aqui, tá, da abordagem inicial do Design Thinking. Aí o segundo, além de eu entender o problema, eu preciso conhecer o perfil. Quem é o meu aluno? Como é o meu grupo de alunos? É um grupo homogêneo, supondo tem um grupo de executivos de uma empresa, né, pessoas que têm um perfil similar, ou é um grupo totalmente heterogêneo. E aí eu uso uma técnica da abordagem do Design Thinking, que é a construção de uma persona. Ah, eu tenho 15 alunos, cada um dos 15 é uma persona? Não. Eu posso ter um grupo de 15 alunos e dentro desses 15 alunos eu tenho 3 personas. Por exemplo, eu posso ter uma persona, o executivo, posso ter o jovem que busca fazer o intercâmbio e posso ter uma pessoa, uma dona de casa, por exemplo, né? Então, usando essa fichinha de persona, eu consigo conhecer melhor quais são os grupos, aliás, quais são as pessoas dentro do meu grupo de alunos, se eu mais de uma ou não, para ir buscando entendê-los melhor, né? Como que é o hábito de vida, o que eles fazem, por que eles estão estudando inglês, quais são os objetivos, quais são os hobbies, quais são os temas que eles têm interesse, que a gente possa trazer para dentro da experiência gamificada. O terceiro é definir missão e critérios. Aí também é entender um pouco, por exemplo, tem vários critérios norteadores na construção de uma experiência, aqui à direita. Né? Eu quero estimular a cooperação porque eu identifiquei que o meu grupo não tem entrosamento e essa falta de entrosamento está impactando na aprendizagem, na experiência como um todo. Então, eu vou pensar em algo no qual o critério norteador vai ser estimular a cooperação. Então, é entendendo o problema, conhecendo o meu grupo, que eu vou poder definir quais são os critérios ou o critério que vai nortear a criação dessa experiência gamificada. E o quarto é propriamente o desenvolvimento de ideias, né? Qual vai ser a narrativa? Vai ter uma narrativa, uma história por trás? Eu posso usar um jogo que já existe, por exemplo, detetive, que já tem uma narrativa, que já tem toda a mecânica já construída para poder não usar o jogo na sala, mas copiar essas mecânicas dentro de uma experiência para mim, para minha sala? Quais as ideias são coerentes, essas ideias que eu estou imaginando, ao contexto do perfil de jogadores e aos critérios que eu estabeleci? Então, esse é o quarto ponto para a gente trabalhar com Design Thinking. Design Thinking é muito mais do que isso, tá, pessoal? Mas só para vocês considerarem bastante atacar aí o problema da falta de engajamento, pensando muito, primeiramente, em identificar o perfil dos seus alunos. E agora eu quero partir já para uma parte que a gente vai comentar aí sobre técnicas de gamificação para a sala de aula. Eu compilei 15 técnicas, tá, que podem ser usadas, combinadas ou individualizadas. Uma coisa importante que antes da gente entrar nisso é comentar o seguinte:
A gamificação, ela não precisa ser uma super plataforma complexa. Ela pode, né? Mas ela não precisa. Uma simples atividade gamificada, ela já pode aparecer como algo novo, diferente, que vai estimular, né, os alunos. Então vamos lá. Primeiro, criação de avatares. Né? Tem uma coisa que principalmente criança, né? Mas adulto também pode se divertir fazendo isso. Criação de avatar é você construir, né, o seu avatar dentro do jogo. Você pode ser uma pessoa e o seu avatar ser um animal, um bichinho, ou qualquer outra criatura, né? E nesse caso é legal porque quem vai competir, se a competição é uma questão para ser trabalhada também, para evitar exacerbar muito, né, o espírito competitivo dos alunos, a gente pode usar o avatar como algo que vai reduzir essa percepção de competitividade entre eles, porque quem vai estar competindo são os avatares. E é divertido, né, construir por cabelinho e tal. Isso pode ser feito tanto de uma forma bem artesanal, né, com desenho, com sucatas, ou se vocês tiverem acesso a algumas plataformas de gamificação também, é um ponto interessante que traz engajamento. Segundo, storytelling. Criar narrativas sempre geram engajamento, né? Elas podem, inclusive, imagine assim, antes de você começar o processo, você coloca dicas visuais pela sala, se a sua sala for física, né, presencial. E a pessoa vai entrar e falar, nossa, o que é aquele chapéu amarelo ali no canto? Que estranho. E no dia seguinte tem mais alguma coisa. E tudo isso vai preparando para ativar, para aguçar a curiosidade. Então, o storytelling, ele pode ser trabalhado de muitas formas, na verdade, né? Até na atividade em si, a gente pode entregar fichas com as missões para explicar qual vai ser o objetivo daquela missão, como que vai ser a organização dos grupos, enfim. Ele permite criar, assim, ativar muito essa parte criativa e lúdica de entrar dentro de uma história para resolver um problema, enfim, vamos lá. Beginner's Luck, né? As primeiras fases, isso é uma técnica bem comum em gamificação, em games também, que é a sorte de iniciante, né? Que sempre as primeiras fases vão ser mais fáceis para a pessoa acreditar que ele é bom, né? E vai querer continuar jogando. Então, isso vai sempre também ativar a motivação, a autoconfiança para ir avançando e permanecendo ali engajado na experiência. Quarto, countdown, né? O countdown também é aquela adrenalina que descarrega, né, quando a gente está sob pressão de tempo, né? Então, você propor uma contagem regressiva para uma realização de missão, de atividade, desafiando os alunos a executar uma tarefa sob a pressão e escassez do tempo, também pode compor aí a experiência gamificada. Evanescent opportunities são aquelas oportunidades únicas, né? Até saindo um pouco do contexto educacional, mas gente, já compraram em loja online que você entra e de repente aparece uma caixinha de presente, você tem uma oportunidade única para ganhar aquela peça que estava, aquele item que estava no seu carrinho, sai de graça, é uma oportunidade única se você comprar mais tal coisa. Então, criar esse sentimento de oportunidade única, momentânea e, again, né, trabalhando novamente, o senso de escassez também gera muito engajamento. Ownership é o sexto. Eu gosto muito de trabalhar com o ownership do aluno, o senso de propriedade, né? E isso cria um certo controle dele poder escolher, dele poder trabalhar com projetos autorais, desenvolver sua própria ideia. E dentro do contexto de gamificação, a gente consegue criar um pouco desse senso de ownership para ele ajudar a construir a experiência. Be the leader, né? Quando o aluno ele recebe um distintivo de líder, para aqueles alunos que realmente gostam de aparecer, gostam do reconhecimento, né, durante uma atividade, onde eles também possam ensinar, se colocar no papel ali de hoje eu sou o mentor, né? Hoje eu vou, né, mostrar como é que se faz, como é que, enfim, ensinar os outros. E isso também pode motivar outros alunos a também quererem estar na posição do líder. Be the leader. Meaningful choices é a oitava técnica aqui, ou a percepção de escolha, né? Você dar a possibilidade do aluno escolher um caminho pode gerar também muito, muito resultado em termos de engajamento. Eu criei em um dos cursos que eu tenho uma jornada que eu chamo de Drawing Journey, onde o aluno ele vai percorrer um tabuleiro que eu
eu com o meu background de design, eu pude desenhar fazer, mas existem, se você procurar na internet, tabuleiros, assim, templates de tabuleiro, tem diversos. Ele vai criando, ele vai ganhando selos à medida que ele vai passando por determinados pelo caminho. Então, hoje ele escolheu trabalhar com ilustração botânica, ele foi depois, passou por fez uma aula de realismo, uma aula de desenho anime. Então, ele vai escolhendo, não sou eu que vou chegar e vou falar para o aluno, olha, hoje nós vamos aprender sobre anatomia de mãos. Estou dizendo que eu trabalho com aula de desenho com inglês, né? Então, para alguns alunos isso é extremamente desmotivante. Eu não quero aprender a desenhar uma mão realista, eu quero desenhar um cartoon. Então, a partir do momento que eu fui entendendo isso e fui dando oportunidade para eles escolherem, né? Isso foi gerando mais interesse. Então, considerem também Meaningful Choices na experiência gamificada. Suspense, isso também eu acho que gera muita curiosidade, né? Você esperar para dar o resultado de uma missão, você segurar o resultado com você para que eles permaneçam mais tempo conversando, comentando sobre quem será que ganhou, o que será que aconteceu, não sei, depende da storytelling, né? Mas isso gera bastante engajamento e permite que eles permaneçam falando sobre, né, o assunto. 10, missões especiais também. Quando é algo que carrega, que tem um significado embarcado de que algo importante precisa ser realizado, algo de repente que pode estar conectado com um problema real do mundo, esse sentimento de participar de alguma coisa especial, né, que tenha um significado maior, também pode, né, gerar aí um senso de pertencimento, de colaboração, de engajamento. Mistério, número 11, a técnica número 11, quando a gente tem que desvendar um mistério, seja individualmente ou em grupo, né? Os enigmas também despertam muito interesse, muita curiosidade, dependendo aí da faixa etária também dos alunos, e eles podem assumir papéis, né? Papel de detetive, pode ter um infiltrado no meio, enfim, mais ou menos como mecânicas de jogos que já existem, né? Modifiers, os modifiers são ações que influenciam outras ações, né? Então, por exemplo, você vai ganhar mais tempo de jogo ou mais tempo para realizar determinada tarefa, ou vai multiplicar pontos se você realizar outra ação. Então, conectar, né, as ações, outros elementos até desses que a gente já apresentou aqui, para também e gerar motivação e mantendo eles ali dentro do flow, né? Porque uma coisa que acontece é que às vezes uma coisa dá certo na primeira, dá certo na segunda, na terceira já não está mais tão legal, já perdeu a graça. Então você tem que criar um modificador aí para o nível de engajamento permanecer. State of Triumph. Saiu, acho que a imagem, enfim, está por baixo, o texto ficou por baixo da imagem na hora que a gente exportou aqui, mas é o estado de triunfo. O estado de triunfo é aquele estado de glória, de emoção, de nossa, eu consegui, chegamos lá. Então, quando a gente consegue criar uma experiência onde a gente desperta essa emoção, a possibilidade do aluno nunca mais se esquecer dessa experiência de aprendizagem, ela é muito grande, né? Porque ele criou ali uma conexão emocional. É difícil, né? Não vou dizer que é fácil, mas a gente sempre está tentando e buscar chegar nesse estado de triunfo, né? Desenhar uma atividade onde o aluno sinta né? Mas também funciona muito bem. Muitas pessoas falam, isso é muito básico, mas para quem nunca fez, começar com um ranking já é um começo, né? Você dá o reconhecimento, mostrar para todos, olha, tem um ranking, esses 3 estão em primeiro lugar, esses aqui já ganhou um badge de aluno, assim, ganhou em colaboração, né? Teve uma atitude colaborativa, ensinou, replicou o conhecimento, né? Isso tudo, gente, são formas, são técnicas para a gente mantendo o aluno ali interessado, participando, engajado, né? A gente também pode criar um sistema de troca de pontos, moedas por itens de uma lojinha. Eu criei um baúzinho de madeira que eu comprei, então eu tenho vários itens de papelaria. É um pequeno investimento, às vezes a gente acaba fazendo.
para ter troca, né? Olha, você completou 10 aulas, 10 atividades, você vem em troca por algum item do baú e tal. E awards, né? Premiações também são sempre um estímulo a mais. E awards pode até criar uma aula onde você vai ter um evento de premiação, né? Um evento onde vão ser entregues os prêmios, recompensas, vai dar o reconhecimento àqueles que fizeram parte do processo. Enfim, o que a gente, então, para resumir aqui, deve considerar quando a gente pensa em criar uma atividade gamificada? Primeiro é o perfil, como eu já falei aqui algumas vezes. Compreender o perfil do jogador, do aluno, ou dos perfis de alunos que você tem, conhecê-los o melhor que você puder, para entender o que os motiva. Conhecendo o perfil, entendendo o que os motiva, eu consigo escrever melhor os objetivos e alinhar aqueles critérios para desenvolver a experiência, né? Buscando o quê? A mobilização contínua, engajamento, porque, de novo, não adianta chegar, fez a atividade, numa segunda vez, se a gente não tiver algo novo, pode ser que seja mais difícil de mobilizar o grupo, né, a essa proposta. E a replicação do aprendizado, né? Considerar que uma atividade gamificada, ela pode perpetuar essa troca, manter essa troca aí de conhecimento e de disseminação mesmo do que é aprendido entre eles. Consideraria também, pessoal, numa atividade gamificada, trabalhar com uma abordagem ágil ou agile. O que é essa abordagem ágil? Não vou falar sobre ágil hoje, tá? Mas assim, pensa num carro. Você tem que ir do ponto A ao ponto B. Até eu construir um carro para chegar no ponto B, alguém já construiu um skate, já foi, já voltou, já melhorou o skate, trabalhou, fez um protótipo de um patinete, sabe? Então, a ideia, essa ilustração exemplifica muito bem um dos pilares da abordagem agile, do ágil, que é começar de forma simples, que é testar as suas ideias o quanto antes, pensando sempre em melhorias e adaptação. Ah, não deu certo uma coisa? Adapta, muda, melhora o processo. Eu nunca consigo fechar uma aula e falar, semestre que vem vou fazer a mesma coisa. Nunca dá, sempre tem que melhorar, adaptar. Às vezes a turma é diferente. Por exemplo, eu trabalho numa escola onde metade dos meus alunos são asiáticos. Então, eu tenho que considerar, né, o background deles, os interesses deles, e tudo isso. Essa adaptação, ela tem que ser constante, tá? Aqui eu coloquei somente para exemplificar mesmo algumas plataformas para quem tiver interesse em pesquisar. Eu, pessoalmente, não uso, mas eu sei que existem coisas novas e o tempo todo. Eu até recentemente, faz pouco tempo, que eu soube do Minecraft Education. Acho muito legal a gente, pelo menos, dar uma olhada, né? E ver se é algo que interessa aplicar em sala. Como eu tenho background de design e gosto de fazer muitas coisas analógicas, sair um pouco da tela, eu tendo a ir mais para o analógico do que para o digital, mas está aí também como exemplos de plataformas para dar uma pesquisada. E, por fim, eu quero finalizar aqui, indo um pouco na contramão, né, do que a gente falou aqui. Uma reflexão. Vamos lá, 3 perguntas para a gente pensar. Em que extensão a gamificação deve ser inserida em experiências de aprendizagem? Né? O foco excessivo em recompensas, será que pode levar à necessidade de mais e mais estímulos e desmotivação a longo prazo? E manter o flow e o engajamento através de motivadores externos, que são os que a gente está buscando criar para os alunos. Será que reduz a oportunidade deles próprios encontrarem as suas próprias motivações? Então, eu deixo essas 3 perguntas para a gente pensar junto, para a gente refletir, porque eu percebo que cada vez mais nós que estamos aí no front das salas de aula, a gente está sempre buscando, vocês estão aqui ouvindo sobre gamificação, aprendendo um pouco mais sobre novas formas de trazer engajamento, mas eu pessoalmente, eu me questiono bastante, né? A gente buscando cada vez mais entreter, engajar e trazer novos estímulos. Em que momento a gente vai chegar e falar, gente, esgotou, né? Agora, né? Em que momento que a gente pode correr o risco de
do aluno ficar esperando que a sala de aula também seja um palco de grandes ideias e grandes estímulos para ele, né? Ao invés de também encontrar suas próprias motivações. Então, eu resumo aqui um pouco isso sobre um caminho para a gamificação em sala de aula, é focar em atividades que embarquem significado, principalmente para o aluno, né? Que ele se conecte com aquele conteúdo e tem uma conexão maior com esse próprio conhecimento adquirido, né? Adquirido, e entendendo que o erro é parte do processo, que ele está num ambiente onde errar faz parte. Se ele pronunciar uma palavra que ele está aprendendo errado, tudo faz parte, e lidar com o erro também é importante, para também o caminho da gamificação em termos de criar oportunidade para autonomia, para que eles também possam fazer escolhas que façam sentido. Cada vez mais, eu acho que dando autonomia, a gente também consegue gerar bastante engajamento e envolvimento aí dos nossos alunos. Obrigada por enquanto, estou aberta agora às perguntas, ou a gente pode voltar para aquelas questões e conversar um pouco mais a respeito do tema de gamificação. Olá, boa noite. A Poliana, você me ouve? Sim, boa noite. Poliana, que bom estar com você essa noite. Obrigada por ter se juntado a gente para agora essa fasezinha de perguntas. Muito interessante a tua sessão. Eu vou te fazer uma pergunta, na verdade, uma pergunta quase pessoal. Achei muito legal, muito interessante a questão das personas, né? No mapeamento dos games. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Quem é você nos games? Olha, pensou naqueles 4 perfis? Isso! Deixa eu ver aqui, calma aí. Eu tô muito mais para os realizadores, viu, Ale? Eu gosto de ir buscar o aprendizado e acompanhar meu progresso. Eu gosto de me desafiar, não competir necessariamente com o meu colega. Eu estou desse grupo aí. Que legal. Enfim, nesses perfis, né? Como é que você sente que os professores mais, como é que eles poderiam fazer uma analogia nesses perfis na hora de decidir se, olha, gamificar a minha aula é para mim ou não é para mim? Na verdade, o que vai determinar se a gamificação é para o professor não é nem necessariamente a composição de perfis de alunos e jogadores dentro da sala, porque, de alguma forma, todos nós, mesmo não sendo super gamers, aquelas pessoas que jogam, a gente vai se identificar com algumas dessas 4 classificações. O que vai determinar para o professor se a gamificação é para ele, na verdade, eu acredito que seja para todos, tá? Não necessariamente o professor tenha que ser um jogador que está aí, que conheça todas as tendências e jogos mais atuais, mas é uma forma de você trazer algo novo, algo que vai sair daquela aula que o aluno já chega sabendo que vai acontecer. É algo que, de repente, cria uma disruptura ali, e fala, nossa, o que está acontecendo hoje aqui? E aí ele pode ficar mais ativado, mais atento, mais curioso, mais preparado para receber uma atividade completamente nova. Então, eu acho que é isso. E, claro, vai depender muito da necessidade. O professor identifica, como eu expliquei, eu estou sentindo meu grupo tão desconexo, o grupo não está coeso, não está tendo entrosamento, e eu quero trabalhar um pouco essa questão, né? Porque aprender quando a gente está bem socialmente no grupo é muito melhor. Quando o grupo não está entrosado, é mais difícil do aprendizado de fato acontecer. Então, vai depender de várias questões, né? Para decidir se a gamificação aplica naquele caso ou não. Hum, Interessante. E você sabe que eu estava te ouvindo e fiquei lembrando, eu tenho uma filha de 13 anos e ela é uma das mais novas na turma e
Especialmente, eu noto que as mães dos meninos ficam muito agoniados com o game, né? E te ouvindo, eu falei, nossa, gente, quanta oportunidade de aprendizagem tem, né? Na verdade, de competências tem por trás dos games, imagino que não todos, né? Aí eu fico pensando, você já viveu alguma situação que você precisou fazer um exercício quase que de conscientização ou de conhecimento dos pais para conseguir adotar uma estratégia de gamificação numa aula, num curso? Não, não, não com os pais, eu percebo também que, de um modo geral, os meninos têm esse interesse por games, mas meninas também. Eu também tenho duas meninas em casa, só que elas são muito mais socializadoras, né? Eu acho que as meninas elas entram num outro grupo e elas gostam muito de personalizar as coisas, o ambiente e decora o ambiente. É isso, eu acho que os objetivos deles são diferentes, né? Mas em se tratando assim de discutir isso com os pais, acho que a gente ainda não teve essa oportunidade dentro do ambiente escolar de propor um espaço, um momento para falar sobre isso. Né? Porque se a gente vê o aluno, às vezes o aluno vai tão mal em determinadas matérias, só que ele vai tão bem, ele é um jogador tão reconhecido dentro de uma determinada comunidade de um jogo, que aquele reconhecimento vai mantendo ele ali. Nossa, eu sou reconhecido pelos outros jogadores, sou muito bom e quero ficar ali. Ao passo que na sala de aula eu sou tão ruim que eu não quero nem dar continuidade. Então, quando a gente consegue entender os alunos e perceber como é importante a gente trabalhar esses sentimentos com eles em sala também, os sentimentos que o jogo traz, os feedbacks constantes, que o jogo tem muito de feedback, subir de nível, subiu de nível, ganha destrava algum conteúdo, aumenta o seu nível de desafio, isso vai dando um senso de que ele está progredindo. O jogo tem muito dessa, estou progredindo, estou avançando. E na sala de aula? A gente só vê a nota às vezes, né? Então, se a gente tivesse algum tipo de placar, de barra de progresso, algum tipo de visual para comunicar, né, enfim, todas essas informações, eu acho que seria interessante. Tem muita possibilidade, Alessandra. Realmente tem muitas possibilidades para a gente trabalhar dentro de sala. Poliana, eu quero te agradecer. Eu vou para a minha pergunta final, porque a gente ainda tem mais uma sessão hoje de OT Week. E a minha pergunta assim, tá super em voga, né? Tá acontecendo muitas competições, tipo Olimpíadas de Matemática, né? Astronomia, tal. Eu queria saber se essas competições, elas bebem dessa fonte da gamificação. Olha, eu desconheço essas Olimpíadas que eu vejo acontecendo mesmo. Tem bastante. Eu desconheço se essas Olimpíadas, essas empresas que trazem essas Olimpíadas, elas utilizam de alguma forma, mecânicas ou sistemas de recompensa junto com gamificação. Eu acredito que não, pelo pouco que eu vi já dentro dos colégios que eu trabalho. Essas Olimpíadas funcionam como uma prova, o aluno senta, executa uma prova e encerra ali, e ele vai ganhar no máximo um certificado de participação, ou se ele conseguir uma colocação de maior destaque, é isso. É um certificado que entra ali para dar, ó, você é reconhecido pelo seu esforço, pelo seu resultado, pelo seu desempenho, mas ainda eu não diria que isso é gamificação, tá? Mas eu digo a gamificação durante o processo da aplicação da Uhum. ação da Olimpíada, né? Então, Sim, nossa, então, é muito interessante. Eu acho que você traz esse olhar que gamificar não é a mesma coisa do que criar uma competição, uma maratona, uma não, gincana. Tem, não. vai mais além. Você tem alguma recomendação, ou você tem algum conteúdo que você queira deixar disponível para quem está com a gente assistindo, ou quem vai assistir a gravação mais tarde, para Eu entender cheguei, mais sobre gamificação? sim, eu enviei, na verdade, eu enviei inclusive uns templates, um Uhum. template de ficha de persona para construir, para o professor, ele pode aplicar imagina uma sala de aula presencial ou online, ele envia esse documento ou pede para os alunos preencherem a ficha de persona
que na verdade não vai ser a persona, mas é uma ficha para ele identificar todo mundo, e aí ele vai compilar, vai agrupar. Ah, esse grupinho aqui eu tô vendo que tem essas similaridades. Eu já preparei esses documentos, mandei para o pessoal do British Council. Sim, Eu não sei se eles vão, como que eles vão sim. distribuir, A mas gente vai distribuir, então ótimo. Então, gente, olha, mais um motivo para vocês se inscreverem na IoT Week, não só agora para receber o certificado, mas para receberem os conteúdos adicionais que todos os nossos palestrantes compartilharam com o Conselho Britânico e depois a gente compartilha com todo mundo que se inscreveu antes da avaliação. Poliana, muito obrigada. agradeço. Por estar aqui conosco nessa sexta-feira e vamos aprender mais sobre gamificação. Você deixou a gente com água na boca. Que bom, legal. Fico feliz em ter contribuído de alguma forma. Obrigada mais uma vez aí pelo convite. E até uma próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Pessoal,